Bom dia, pessoal. Eu sou a Larissa da equipe Águia, responsável pela parte tributária do RP, e eu vou mostrar para vocês as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. A primeira alteração que nós fizemos foi a possibilidade de alterar a competência das escritas fiscais e demais documentos. Anteriormente, esse campo era travado, agora o usuário vai poder colocar a competência que ele desejar, e aí a escrita vai passar a aparecer na apuração daquele período que ele informou na escrita. Nós criamos um novo filtro na tela de ajuste da escrita fiscal, que é o fundamento do usuário. Ele vai informar, no momento de lançar o ajuste, o cliente vai informar uma lei ou um artigo responsável por aquele ajuste. E aí ele vai poder utilizar esse filtro de fundamento do usuário para poder buscar por essa informação que ele colocou no momento do lançamento. Aí nós criamos também um novo filtro de status na tela de integração de produtos. O usuário vai ter a possibilidade de escolher se ele quer verificar os produtos que têm inconsistência e os que não têm inconsistência, utilizando o status que nós criamos. Aí a tela de como ficou e os filtros que ele vai poder utilizar para fazer a busca. Nós fizemos também melhorias na geração do arquivo do SPED fiscal ICMS-PI. Nós disponibilizamos, por exemplo, o registro 0500, que é de plano de contas contábeis. Ele só vai ser gerado agora se tiver a informação do produto no registro 0300. Aí vai gerar o 0500. No registro 100, o campo série, nós vamos gerar ele com 3 posições. Por exemplo, se a série for 1, ele vai ser gerado como 001. No registro C490, será enviado apenas o registro C490 quando ele tiver referenciado no C470. O C470 ele é o item do cupom fiscal, então se aquele CST ou alíquota for utilizada no C470, automaticamente ele vai totalizar no C490. No registro E113, os detalhes do ajuste do ICMS, quando ele estiver faltando a informação do produto ou do documento, será gerada uma advertência na apuração. E nós vamos gerar essa informação automaticamente para o SPED. O registro 0200 e E170 é o tipo do item. Por exemplo, se o item for de uso e consumo, ele vai ser gerado com o tipo item 7, referente ao uso e consumo, no registro 0200, e ele também vai ser gerado dessa forma no C170. No registro C170, o campo INDI-MOVE, para as notas de entrega futura, o campo de indicador de movimento será gerado sem movimentação de estoque. No registro 100, campo valor da mercadoria, valor do DOC e código da situação, quando a escrita tem situação diferente da normal, nós enviaremos essa informação e ela não vai exigir valores de escrita fiscal. No registro C170, o campo de CST de IPI, o arquivo será gerado de acordo, se o cliente informar uma CST na escrita, ele vai ser gerado correspondente à informação da escrita. O registro E210, que é o campo de INDI-MOVE ST, nós enviaremos sempre o registro indicando se teve ou não movimentação de escrituração de ICMS-ST. 0 sem operação, e quando for 1 ele vai enviar com operações de ST. No registro 0206, conforme o KENAI da empresa, esse registro vai ser gerado de acordo com o produto que constar na tabela ANP. Para os demais clientes, ele não vai ser gerado. O registro C140 se refere às faturas dos documentos. Se não tiver fatura informada no documento, ele vai ser apresentado uma advertência na apuração de tributos e, obrigatoriamente, nós vamos gerar para todas as notas essa informação. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Adriano, vou apresentar para você as melhorias e novidades dos últimos 15 dias da equipe Navegantes. Bom, a primeira melhoria que a gente fez foi a parte de cotação de faltas com quantidade definida. E agora vai ser possível então criar uma cotação de faltas com quantidade pré-definidas e já vai ser preenchida no pedido. Tudo isso porque o usuário agora vai conseguir ter uma nova opção nas solicitações de compras da loja. Então, a partir da solicitação de compra, eu vou criar uma cotação de faltas. Então, usuários com a permissão para acessar esse modo vão ter essa opção.
clicando em enviar, fechar a solicitação de compra para a cotação, vai ser gerada uma nova cotação de faltas, baseada nessa solicitação de compra. Ainda na solicitação de compra, vai ficar com o status fechada para a cotação. Então, nesse caso, o usuário não pode mais fazer nenhuma alteração nessa solicitação de compra, nesse momento. Dentro da cotação, o usuário consegue ter um link, então ele consegue visualizar aquela cotação, qual foi a solicitação de compra usada para se basear nela. Na parte de digitação na lista de produtos do fornecedor, ele vai conseguir ver a quantidade solicitada, a sumarização de todas as lojas para cada item. Então, aqui na parte da quantidade disso dentro no desktop. Da mesma forma do lado do representante, ele vai conseguir ver a soma das quantidades solicitadas de todas as lojas para aquele produto. Por enquanto esse campo é só visual, então o fornecedor ainda não consegue editar esse campo, é só para ele se basear e saber quanto que todas as lojas solicitaram daquele produto. Aí nesse tipo de cotação, na hora de apurar, não vai ter o tipo de produto igual tinha anteriormente, que era caixas, unitários ou todos. Nesse tipo de cotação vai ser sempre todos, que vai ser por default usado. E a grande diferença nessa cotação de falta é quando o usuário clicar em apurar, as quantidades solicitadas dentro da solicitação de compra vão ser preenchidas automaticamente no pedido de compra, além do custo como já era feito anteriormente. Então facilita o fechamento do pedido. Então ele já solicitou as quantidades, já preenche, já fecha, termina o processo. A outra melhoria é a parte de visualização de data de validade dentro do pedido de compra, assim como já era possível ver dentro da central. Então aqui agora na parte de cobertura, além das outras informações que ele já tinha, agora ele vai conseguir ver a data de validade, a menor data de validade daquele produto. E seguindo a mesma lógica, se o produto tiver com uma quantidade maior de dias a vencer do que o estoque, então essa cobertura vai ficar em vermelho. Então o usuário já consegue saber que aquele produto em vermelho, ele está em vermelho porque a quantidade de estoque que tem é maior que a cobertura, então possivelmente é um possível produto a vencer na loja. Na parte de criação de pedidos a partir do XML, a gente vai demonstrar os dados de pagamento agora, dos contratos, né? Então agora o usuário consegue, além de escolher o contrato, ele consegue saber qual que é a forma de pagamento daquele contrato sem ter que entrar nele. E além disso, agora a gente vai impedir a escolha de contratos inativos. Então a gente vai colocar essa bandeirinha aqui, essa advertência, e no header aqui tem a informação do porquê que aquele contrato não pode ser selecionado. Na lista de produtos a gente colocou um facilitador para a seleção de produtos inativos. Então agora vai ter essa opção. Então numa lista de produtos muito grande, por exemplo, você tem 300 produtos, ficava ruim você selecionar só os inativos para poder remover. Então vai ser essa opção aqui, eu coloquei um GIF aqui, que quando você marca ela, seleciona todos os inativos numa lista e depois você consegue fazer a operação posterior, por exemplo, excluir todos em lote. Na solicitação de compra, agora o usuário consegue filtrar o status do produto, então ele consegue filtrar produtos ativos ou inativos, na hora de incluir produtos dentro de uma solicitação de compras. E no cadastro de produto agora tem uma nova embalagem que é o balde. O usuário consegue usar para fazer as operações posteriores. E é isso, pessoal. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Gleice, sou da equipe Taurus e vou apresentar as melhorias feitas nos últimos 15 dias no módulo financeiro. A gente fez, na verdade, uma série de melhorias na tela de conta caixa. Então, a primeira delas foi que a gente acrescentou o filtro por tipo de movimento, porque na conta caixa a gente mostra, né, o tipo da movimentação. Então, pode ser créditos na conta caixa, transferência, pagamento de borderô. Então, agora vai ser possível filtrar os movimentos de apenas um tipo, se for necessário. Além disso, a gente acrescentou a coluna de usuário, que vai ser um log. A gente vai conseguir saber qual foi o usuário que fez aquela operação. Então, se teve um estorno, se teve uma transferência, a gente vai conseguir saber quem que fez aquela operação. A gente também colocou uma opção para excluir ou editar a conta caixa apenas caso ela não tenha movimentação ainda. Então, assim, quando a gente cria uma conta caixa, a gente tem que incluir a conta financeira e aí você pode colocar o saldo inicial. Enquanto a única movimentação da conta for só esse saldo inicial, a gente consegue editar ou excluir para aqueles casos assim que o usuário criou, mas na hora que ele criou tinha saldo, mas ele esqueceu de colocar, ficou com saldo zero, ou digitou alguma coisa errada. Então, a gente ainda consegue excluir somente nesse caso. Se já tiver movimentação, aí ele não consegue editar mais. Além disso, a gente também incluiu a data de operação na transferência. Antes, a gente sempre fazia a transferência na data atual. Só que acontece caso, assim, a transferência aconteceu ontem, mas eu esqueci de lançar ela na tela da conta caixa. Aí a gente ficava com a data de hoje, então o saldo ficava com a data errada. Então agora a gente incluiu a data de operação, que vai permitir você fazer com datas retroativas, para ficar com o saldo na data correta.
Além disso, a gente tem a tela de pagamentos de funcionário por valor líquido. Antes, nessa tela, a gente só conseguia vincular duplicatas que pertencessem à loja do cálculo. Só que a gente tem aqueles casos de funcionários que tem um vale-compra, ele trabalha na loja 1, mas ele mora perto da loja 4. Então, a duplicata vai ser gerada na loja 4, mas tem que ser vinculada no pagamento da loja 1. Então, agora a gente consegue vincular a duplicata pela loja pagadora, loja recebedora. Então, aqui nesse exemplo, o cálculo é da loja 1, ali a duplicata pertence à loja 4, mas ela está ali no cálculo da loja 1. Então, a gente vai conseguir fazer esse vínculo. Para clientes que usam convênio sem a conta financeira, né, sem habilitar o parâmetro da conta financeira, agora quando a gente conciliar a tesouraria e gerar duplicata, a gente vai ter também um link para o cupom fiscal para conseguir saber qual foi a venda que gerou aquele convênio, aquela duplicata de convênio. Quando a gente vai incluir um serviço no contrato, fazer a busca, antes a gente tinha o filtro por código, mas a gente não tinha coluna. Então o usuário não tinha certeza se ele estava realmente pesquisando o serviço que ele queria. Então agora a gente acrescentou essa coluna, a gente vai exibir o código municipal do serviço e quando o serviço ele tem códigos diferentes, dependendo do município, a gente mostra separados por vírgulas. A tela de outras entradas antes não permitia filtrar todas as lojas, então para clientes que tinham muitas lojas e queriam ver todas as entradas que teve por essa tela em uma consulta só, então agora a gente acrescentou esse filtro, a gente consegue visualizar os movimentos de todas as lojas. A gente acrescentou também no cadastro de operadores um filtro por número de operador, porque antes você pode ter operadores que tenham o mesmo nome, então para facilitar a gente colocou esse filtro. E ele vai buscar qualquer operadores que contenham esse número no número do operador. Então, se você não lembrar o número inteiro, você pode colocar só o começo, por exemplo, ele vai conseguir trazer, independente se está no meio, se está no começo, a gente vai trazer tudo que contém essa informação. A tela de autorização de cobrança, por padrão, quando você entra, ela já traz todas as duplicatas que estão disponíveis para autorização. Em alguns casos pode ser que sejam muitas duplicatas, então se você quiser ver só duplicatas de um borderô específico, a gente acrescentou um filtro por borderô. Então você colocando ele vai trazer só as duplicatas que pertencem para aquele borderô, para você autorizar só alguma duplicata específica. No relatório de duplicatas com juros e multa, antes a gente tinha só esses filtros, com multa, com juros, com acréscimos ou nenhum. Então agora a gente acrescentou também esse filtro qualquer acréscimo, que ele vai trazer no resultado. Se tiver só multa, se tiver só juros, se tiver só acréscimo, ele vai trazer em todos. Na tela de Private Label, a gente já tinha algumas opções de filtro, de venda de pagamento de borderô. A gente acrescentou também a opção de filtro de baixa, que é quando a gente gera duplicata para pagamento do Private Label. A tela de extrato bancário por EDI, a gente faz o filtro por período e ele traz os agrupamentos e aí o usuário clica e vê esse resultado, que são os detalhes. Só que se ele quisesse voltar e ver outro agrupamento, ele tinha que fazer a busca de novo, porque ele não tinha opção de voltar. Então agora a gente tem a opção de voltar para ele conseguir ver de novo sem fazer o filtro novamente. A tela de conta caixa no cadastro, agora a gente acrescentou uma opção para ele colocar permissão por grupo de usuário. Então, se você não quer que determinados usuários visualizem o saldo de uma determinada conta caixa, então, quando a gente criar agora, a gente tem que colocar qual grupo de usuário pode ver aquela conta caixa. E aí, o usuário que está nesse grupo, ele consegue ver e ele não consegue ver as outras contas caixas e nem o saldo da tesouraria que a gente mostrava na tela lá. Se você quiser que um usuário visualize o saldo da tesouraria e visualize todas as contas caixas, ele tem que ter essa permissão aqui, que aí vai permitir ele colocar em tudo, independente se ele tiver ou não nesse grupo de usuário. A gente também criou um novo parâmetro que bloqueia qualquer movimentação em dinheiro caso a tesouraria estiver conciliada. Isso acontece porque a gente tem clientes que armazenam uma informação de qual era o saldo da tesouraria naquele dia. Só que às vezes depois disso, depois da conciliação, o usuário fez uma transferência, fez um pagamento de um borderô. Então, para manter o controle, você pode ter esse parâmetro. Se a gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de movimento em dinheiro se esse parâmetro estiver ativo, a não ser que você desconcilie a tesouraria ou que o usuário tenha essa permissão também, que aí mesmo que estiver conciliada a tesouraria, ele vai conseguir fazer essa movimentação. Além disso, a gente criou a opção para imprimir o RPA para contratos de profissionais autônomos. O RPA ele é um documento fiscal válido
para casos de fornecedores que não têm nota fiscal, fornecedores de profissionais autônomos. Então, a gente consegue imprimir assim que você gera a despesa na tela de contrato ali, ou entrando pela duplicata de pagamento, e ele vai ser impresso nesse modelo aqui. E aí, por fim, algumas outras melhorias que não dava para mostrar. Quando a gente desmembra uma duplicata de cobrança, a gente não permitia colocar uma data de vencimento retroativa. Agora pode. No fechamento de caixa, quando você tinha 2 ECFs para o mesmo operador, se você estava no ECF2, por exemplo, e estava fazendo uma alteração, quando você voltava, ele ia para o ECF1. E aí, se o usuário não se atentasse, ele podia fazer uma alteração errada. Então, agora a gente sempre mantém selecionada a aba que ele está alterando no momento. Quando a gente ia criar um borderô de ADI para pagamento de funcionário, ele chamava pagamento de funcionário em conta corrente. Ele também funcionava já para conta poupança, só que como não estava escrito, às vezes o usuário pensava que a gente não tinha essa opção. Então agora a gente colocou pagamentos para funcionários em conta corrente ou conta poupança. O relatório de impressão de boletos, ele sempre trazia qualquer boleto que pudesse ser impresso. Então ele trazia também boletos de duplicatas que foram canceladas. Então agora a gente desconsidera as duplicatas canceladas e a gente tem esse segmento J52 no EDI de pagamentos, que é um segmento que identifica o CPF ou CNPJ do fornecedor. Esse segmento antes ele só era obrigatório para risco sacado ou para pagamentos acima de R$250 mil. Agora alguns bancos estão pedindo para mandar esse segmento em outros valores. Então agora a gente está mandando para todas as faixas de valores. Ok? É isso, obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo. Vamos apresentar as melhorias e novidades do módulo de vendas desses últimos 15 dias da Bluesoft. Uma delas é a geração de acordo sellout para o PEC virtual. Então, no cadastro de PEC virtual do modelo Leve X Pague Y, tem uma nova opção que é se gera ou não movimentos na conta do fornecedor. Habilitando essa opção, é necessário informar qual é o fornecedor para gerar os dados de movimentos de venda na conta do fornecedor. Então, assim, feito esse cadastro, na hora de ter feito a baixa da venda, nos itens cadastrados no PEC virtual, na consulta da conta do fornecedor, serão gerados os movimentos da baixa da venda. Então, temos um exemplo aqui do produto. Então, é listado por item o produto e na descrição o modelo do PEC. Outra alteração que nós fizemos, na análise de crédito, agora é possível visualizar por grupo econômico. Atualmente a gente só tinha a opção por cliente. Então na consulta tem os agrupamentos, que é possível agrupar por grupo. E nos detalhes do cliente, nessa opção de visualizar as duplicatas em aberto, e as quitadas e os pedidos, será exibido um combo com os clientes do grupo, no caso qual foi selecionado, e é possível colocar o todos. Então assim, quando eu colocar todos, serão todos somarizados por coluna, para ter uma visualização global de todo o grupo. Era uma necessidade que é importante para ter essa análise por grupo inteiro, porque às vezes tem clientes que estão com um crédito negativo e outros clientes que não estão. Então um provavelmente compensa o outro na hora de visualizar a análise de crédito. Fizemos uma tela de cadastro e manutenção do vendedor e a comissão no cliente. Então nós temos os filtros iniciais, que é o grupo, o cliente ou o vendedor, com as opções de vincular ou remover. Então assim, nesse exemplo aqui, eu busquei um vendedor e ele está nesses dois clientes. Então é possível remover esse vendedor desse cliente de uma única vez, do que entrar em cada cadastro, ou alterar a comissão dele individual por cliente. Então assim, eu selecionei esse vendedor desses dois clientes e posso alterar qual é o novo vendedor desses clientes. Então, na opção novo vendedor, ao clicar, tem a opção de você colocar o vendedor que será vinculado a esses clientes, podendo remover ou não o que está atual, que no caso apagar a origem, e colocar qual será a nova comissão dele. Então fiz um exemplo aqui, adicionando um novo vendedor com a comissão, habilitando para esses novos clientes. Então na consulta eu busquei o vendedor que eu adicionei e esses novos clientes que foram adicionados com a comissão que eu escolhi. Nesse caso também eu posso
eu busquei o cliente e aí ele mostra que está todos os vendedores, porque no caso eu não apaguei o origem, que era o vendedor antigo. Então ele adicionou o novo vendedor nesse novo cliente. Incluímos um novo filtro de status de pedidos cancelados. Então agora é possível exibir ou não os pedidos cancelados ou não na consulta dos pedidos de força de vendas. Na roteirização, na seleção de pedidos para incluir dentro do roteiro, foi incluída uma nova coluna com o endereço dos clientes para facilitar na hora de criar a roteirização das entregas. Fizemos melhorias na conta do vendedor. Uma delas é a unificação da coluna que a gente tinha débito e crédito. Então nós incluímos, unificamos a coluna, ficou coluna da comissão, que aí tem quando está negativo ou positivo, que tem a cor verde ou vermelha. E também incluímos a coluna com a descrição do cliente, que é referente à nota fiscal da comissão do vendedor. E tem também o saldo daquele período que ele consultou na busca para fazer o pagamento da comissão ou consultar o valor da comissão atual do vendedor. Criamos também um novo parâmetro para a geração da comissão do vendedor. Antes nós tínhamos dois, que era o faturamento e pela quitação da duplicata. E uma das necessidades era quitação da duplicata, mas pelo valor líquido, tirando o desconto financeiro, que antes era só o valor bruto. Então, praticamente ficou 3 parâmetros, mas é possível selecionar um ou outro. Quando mudar para quitação da duplicata, ele vai poder escolher se ele quer pelo valor bruto, o valor da comissão, ou pelo valor líquido da duplicata, para gerar o valor da comissão dele na conta dele. É isso, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Vou falar das novidades da equipe Fênix do e-commerce BI dos últimos 15 dias. A primeira delas é a possibilidade de criação e edição de banners do e-commerce. Então, agora dentro da tela de configurações do e-commerce no RP, a gente separou em configurações, que eram as opções que já tinham do RP referentes ao e-commerce, então onde colocava dias de coberturas necessários e outros parâmetros. E agora a gente criou uma nova abinha que é a de banners. Então ela é integrada com o e-commerce, então a tela que está ali dos banners já é o próprio e-commerce e fica salvo lá, então não precisa ficar tendo que gravar em 2 lugares. Então ele já autentica no e-commerce automaticamente. Se o usuário não existir lá, já cria um usuário para a pessoa, para posteriormente a gente conseguir gravar ocorrências. Então ali ele consegue já cadastrar um banner. Tem que ter a permissão de configurações, por enquanto é a mesma que já existe, a gente não achou necessário ainda ter que criar uma permissão para cada um. Na criação do banner, basicamente coloca um nome para listagem lá, escolhe um arquivo, uma imagem, quanto tempo vai ficar passando esse banner antes de mudar, que é da página inicial, e um link. Então você pode associar ou não esse banner a um link para uma promoção, um produto, algum pack ou qualquer link que preencher no campo. A segunda melhoria foi a criação de cupons de desconto, então ela segue o mesmo esquema dos banners. Então aqui já dentro do próprio e-commerce é possível dar um nome para esse cupom, qual que é o código dele, que é o que o pessoal vai informar para os clientes, se ele é um valor fixo ou porcentagem, então R$20 ou 20% de desconto, quantas vezes ele pode ser usado no geral e qual é o limite de uso por usuário. Então, um usuário ele só pode usar esse cupom uma vez e, no geral, são 100 vezes que pode ser usado esse cupom. Então, o sistema já vai controlando e dando baixa nessa quantidade. E a data, quando que ele inicia e quando que expira. Então, com esse código que a gente gera, o pessoal do marketing pega e faz ou um cartãozinho ou divulga nas redes sociais, faz alguma campanha em cima desse código. No BI, a gente teve uma melhoria no dashboard de ruptura, então colocamos novos indicadores, que é o ruptura de OOS e OSA. Basicamente a gente mostra, com base na ruptura total e parcial do produto, como que tá as lojas. Então, por exemplo, aí eu estou falando que 38% dos produtos estão com ruptura total, ou seja, é um produto que não vendeu nada. E 39,11% estão com ruptura total mais parcial. O que é isso? É um produto que ele vendeu, só que ele vendeu abaixo da média de venda do produto, considerando o desvio padrão. Então a gente calcula com base nos últimos 90 dias por dia da semana.
Então a gente vê, na segunda-feira, qual que é a média de venda desse produto? Está abaixo dessa média, então é uma ruptura parcial. Mesmo que ele tenha vendido, ele não vendeu o que ele poderia ter vendido. E aí a gente calcula a disponibilidade em cima também de acordo com isso. Então a gente tinha 61% de disponibilidade dos produtos da linha com base na ruptura total e 60% com base na total mais parcial. E aí a gente mostra aqui por loja os eixos da geral e total, parcial. E embaixo também a gente mostra esses valores por dia da semana, um pouco mais abaixo daquele gráfico. Então na segunda, terça, como que foi a evolução. Uma outra melhoria foi no dashboard de prazo médio de pagamentos e recebimentos. A gente reformulou ele e colocou alguns outros indicadores. Basicamente na tela inicial a gente mostra qual é o fornecedor que teve atraso de pagamento, ou seja, qual que a gente demorou para pagar, qual que teve cliente que mais demorou para me pagar. Então, o top dos clientes, qual que é a média de dias de recebimento de quando eu faturo para um cliente. Então, geralmente eles demoram 24 dias para me pagar. E no caso de fornecedor, demoram em média 26 dias para pagar. Então, um histograma dos pagamentos, então tudo que foi pago no dia em até 7 dias e as variações. E recebimento a mesma coisa e a evolução ao longo dos meses embaixo. E é isso.